Na videoaula de hoje, daremos continuidade ao estudo das equações. Conjunto universo e solução de uma equação. Vamos considerar as seguintes situações. Primeiro, qual dos elementos do conjunto A, composto pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4 e 5, podemos colocar no lugar da letra x para tornar verdadeira a igualdade x mais 2 igual a 6? Podemos pensar nesta equação da seguinte maneira. Qual é o número x representado pela letra x, que, quando adicionado com o número 2, tem como resultado o número 6? Ou seja, qual número que somado com 2 dá 6? Então, nós podemos verificar, através de uma substituição, qual dos números do conjunto A tornam verdadeira esta igualdade. Então, vamos começar substituindo o x por 0. Assim, temos 0 mais 2 igual a 6, que é uma igualdade falsa. Vamos agora substituir o x por 1, ficando 1 mais 2 igual a 6, também é uma igualdade falsa. Trocando o x por 2, fica 2 mais 2 igual a 6, também é uma igualdade falsa. Trocando agora o x por 3, fica 3 mais 2 igual a 6, também é falso. Trocando agora o x por 4, 4 mais 2 igual a 6. Agora sim obtivemos uma igualdade verdadeira. Trocando o x por 5, 5 mais 2 igual a 6, que é uma igualdade falsa. Vemos que o elemento procurado é o número 4. Os demais não tornam verdadeira a sentença, ou seja, o 4 é o elemento que satisfaz a equação dada. De fato, qual é o número que somado com 2 temos como resultado o número 6? É o número 4. 4 mais 2 é igual a 6. O conjunto A, formado por todos os elementos que a incógnita x pode assumir, é denominado conjunto universo da equação. E o número 4 é a solução ou a raiz da equação. Vejamos um segundo exemplo. Qual é o número natural que podemos colocar no lugar da letra x para tornar verdadeira a igualdade? 3x igual a 15? Vamos lembrar aqui que quando nós temos um número seguido de uma letra, isso representa a multiplicação do número pela letra. Porém, como eu disse anteriormente, nós não vamos mais utilizar aquele símbolo que se parece com a letra x nas equações para não confundirmos com as incógnitas, e sim, vamos trocar o símbolo de multiplicação ou por um ponto, ou vamos simplesmente omitir. Então, nesta equação, 3x é o mesmo que 3 vezes x. Então, qual é o número que nós estamos procurando? Nós estamos procurando um número que multiplicado por 3 dá 15. Qual é o número que quando eu multiplico por 3, eu obtenho 15 como resultado? Considerando os números naturais, vemos que o número natural procurado é o número 5. Por quê? Porque 3 vezes 5 é igual a 15. O número 5 torna essa igualdade uma igualdade verdadeira quando trocamos a nossa incógnita x pelo número 5. Os demais números naturais, vocês podem verificar, não tornam verdadeira a sentença, ou seja, não satisfazem a equação. Assim, o conjunto n dos números naturais, que representa os valores que a incógnita x pode assumir, é denominado conjunto universo da equação. E o número 5 chama-se solução ou raiz da equação. Terceiro exemplo. Qual é o número inteiro que podemos colocar no lugar da letra y para tornar verdadeira a sentença dada pela igualdade y mais 1 igual a menos 5? Para esta equação, procuramos um número que agora está sendo representado pela letra y, que, somado com 1, dá menos 5. Qual é esse número? E agora, nós estamos pensando no conjunto dos números inteiros, que é aquele conjunto que contempla todos os números naturais e todos os números negativos inteiros. Fazendo a substituição, vemos que o número inteiro procurado é menos 6. Por quê? Se nós
substituirmos o y por menos 6, temos a igualdade. Menos 6 mais 1 igual a menos 5, que é uma igualdade verdadeira. Você pode pensar da seguinte maneira: números negativos representam uma dívida e números positivos representam o dinheiro que você tem ou o pagamento da dívida. Então, se você deve R$6 e paga R$1, você ainda fica devendo R$5, ou seja, menos 6 mais 1 é igual a menos 5. Pelas situações apresentadas, verifica-se que, dada uma equação, devemos estabelecer inicialmente um conjunto numérico formado por todos os valores pelos quais a incógnita pode ser substituída. Esse conjunto é chamado conjunto universo da equação e é representado pela letra U. Por exemplo, se U é igual a Q, ou seja, o conjunto dos números racionais, ou seja, o conjunto de todos os números que podem ser escritos na forma de uma fração de dois números inteiros, a incógnita pode assumir o valor de qualquer número racional. E aqui estão incluídos os números naturais, os números inteiros, os números que estão na forma de fração, na forma decimal, na forma de dízima periódica. O conjunto S, formado pelos elementos de U que satisfazem a equação dada, se chama conjunto solução da equação, ou seja, aqueles números do meu conjunto universo que satisfazem a equação dada formam um conjunto chamado conjunto solução da equação. Então, lá no primeiro exemplo, o 4 era a solução da equação x mais 2 igual a 6. Então, o conjunto formado pelo número 4 é o conjunto solução daquela equação. No segundo exemplo, 5 era o número que tornava verdadeira a igualdade 3x igual a 15, ou seja, ele era a solução daquela equação. Então, o conjunto que contém o número 5 é o conjunto solução daquela equação. E para a terceira situação, o conjunto solução é o conjunto que contém o menos 6 como elemento. Uma equação pode não ter solução ou raiz em determinado conjunto universo. Por exemplo, qual é o conjunto solução da equação x menos meio igual a 0? Sendo o meu universo o conjunto Z, o conjunto dos números inteiros. Então, eu quero aqui para esta equação um número inteiro que, quando eu subtraio 1/2, eu obtenho 0 como resultado. Bom, nós sabemos que o único número que, quando eu subtraio 1/2, obtém-se 0 é o meio, mas o número 1/2 não é um número inteiro. Então, não existe, dentro do conjunto universo, nenhum número que satisfaça essa equação. Portanto, dentro deste universo, esta equação não possui solução ou raiz. Se nós trabalhássemos aqui como universo o conjunto dos números racionais, aí sim haveria uma solução e seria o x igual a 1/2. Como verificar se um número dado é raiz de uma equação? Podemos verificar se um número dado é raiz ou não de uma equação do seguinte modo. Primeiro, substituímos a incógnita pelo número dado, ou seja, no lugar da letra, nós colocamos um número que nós queremos testar se é solução ou não da equação. Calculamos separadamente o valor numérico de cada membro da igualdade obtida. Então, nós vamos substituir a letra pelo número dado, vamos calcular o resultado do lado esquerdo, do primeiro membro da igualdade, e vamos calcular o resultado do segundo membro, aquele que está do lado direito do símbolo de igualdade. Se o valor numérico do primeiro membro for igual ao valor numérico do segundo membro, o número dado será raiz ou solução da equação. Se os valores numéricos forem diferentes, o número dado não será raiz ou solução da equação. Vamos ver alguns exemplos. Verificar se o número menos 6 é raiz da equação 3x menos 5 igual a 5x mais 7. Então, primeiro nós vamos substituir a incógnita x
pelo número menos 6, porque nós queremos testar se ele é ou não solução da equação. Então, nós substituímos no primeiro membro 3x menos 5. Trocando o x por menos 6, fica 3 vezes menos 6, menos 5. 3 vezes menos 6 é igual a menos 18. Menos 18 menos 5 é igual a menos 23. Lembre-se que o menos pode indicar uma dívida. Então, se eu devo 18 e devo 5, no total eu devo 23. Vamos calcular agora o valor numérico do segundo membro. 5x mais 7. Troque o x pelo menos 6. Fica então 5 vezes menos 6 mais 7. 5 vezes menos 6 é igual a menos 30. Menos 30 mais 7 é igual a menos 23. Lembre-se aqui que na multiplicação de números inteiros, você deve usar a regra de sinais. Mais vezes mais é igual a mais, menos vezes menos é igual a mais. Mais vezes menos é igual a menos, menos vezes mais é igual a menos. Sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Como os valores numéricos dos dois membros são iguais, dizemos que o menos 6 é a raiz da equação. 3x menos 5 igual a 5x mais 7. Então, resumindo o que nós fizemos, trocamos a letra pelo número que nós queríamos testar, se é raiz ou não, calculamos o valor do primeiro membro, calculamos o valor do segundo membro. Como o resultado encontrado foi o mesmo, e neste caso foi menos 23, concluímos que o número dado é raiz ou solução da equação dada. Vamos ver agora um segundo exemplo. Verificar se o número 2 é a raiz da equação y ao quadrado menos 5y igual a 3y mais 6. Então, no primeiro membro, substituímos o y por 2. Fica, então, 2 ao quadrado menos 5 vezes 2. 2 ao quadrado é igual a 4. 5 vezes 2 é igual a 10. 4 menos 10 é igual a menos 6. Se eu tenho 4 e devo 10, então vou ficar devendo 6. Calculando agora o valor numérico do segundo membro. 3y mais 6. Troque o y por 2. Fica então 3 vezes 2 mais 6. 3 vezes 2 é igual a 6. 6 mais 6 é igual a 12. No primeiro membro, nós obtivemos o valor numérico menos 6. No segundo membro, obtivemos o valor numérico 12. Como esses valores são diferentes, concluímos que o 2 não é raiz ou solução da equação y ao quadrado menos 5y igual a 3y mais 6. Obrigado pela sua atenção e até a próxima videoaula.